o amor e aquilo que não é amor, mas toma o seu lugar. É curioso perceber que a humanidade, que tanto proclama o amor, viva tantos problemas em nome do amor. É intrigante perceber que o amor, ao mesmo tempo, é tão belo, grandioso, pleno, e ao mesmo tempo é tão funesto, desagradável, machucante. Como é que o amor pode gerar saúde e, ao mesmo tempo, faz as pessoas adoecerem? Porque o amor, como aspiração nobre da humanidade, cantado em verso e prosa, pode ser tão decantado pela tristeza e pode ser tão motivo de sofrimento para grande parte da humanidade. O que é que faz o amor ser tão bom e tão ruim ao mesmo tempo? É que não é amor. O amor, efetivamente, ele não pode gerar essa ambivalência, esse paradoxo. Quando esse paradoxo está posto, quando surgem esses conteúdos díspares, é porque o amor está desalinhado e está conectado com outros conteúdos que podem até parecer amor, mas não são, e que às vezes comprometem a sua expressão. O amor, muitas vezes, manifesta-se e se sente de tal modo comprometido por um outro conteúdo da alma que se desnatura, que se desconfigura e que perde o seu brilhantismo, a sua beleza, como uma fonte que depois de lançar a sua linfa pura se contamina. O amor, muitas vezes, vive essa experiência humana que talvez seja mais frequente do que podemos imaginar. Ele está posto, mas amalgamado com outros conteúdos da alma que o desnaturam, que o amarguram, que o desfiguram e que faz a gente perder, muitas vezes, a percepção de se ele está presente ou não, muito embora muitos achem que aquele amálgama é a amorosidade. Mas, na verdade, ele está contaminado. Então é importante poder avaliar que conteúdos simulam um amor, mas não são. Que conteúdos da alma mimetizam o amor sem, entretanto, expressá-lo verdadeiramente. E que às vezes são taxados como sendo esse sentimento nobre da humanidade. É necessário, portanto, olhar no dia a dia e, esquadrinhando os comportamentos, nós vamos dando conta, percebendo, vamos nos apropriando dessa realidade tão contraditória à primeira vista, mas tão clara à medida que aprofundamos. Quantos dizem amar, mas na verdade têm mais ciúme do que amor. Falam do amor como se fosse ciúme, ou falam do ciúme como se fosse o amor. Tem um sentimento de que o outro não pode olhar para acolá, para ali, e falam como se isso fosse cuidado, mas não é cuidado. É um sentimento de ciúme, de propriedade, de posse, que está na contramão da amorosidade. E chegam a mesmo dizer que o ciúme, ele é esse tempero indispensável ao amor, quando na verdade ele corrói, ele machuca quem sente e sufoca quem é aquele que é o objeto em que ele se manifesta, em torno de quem ele se manifesta. Muitos tomam o ciúme como amor, mas não é amor, é ciúme. Quantos pais, em nome do amor, aprisionam os seus filhos nessa redoma de superproteção
e inviabilizam os seus movimentos e chamam isso de amor. Mas, na verdade, é superproteção, que às vezes tem ciúme também do filho. Tem posse, é mais posse do que propriamente amorosidade. Porque um pai que ama o seu filho, solta, deixa que ele possa fazer o seu movimento, supervisiona distante, à medida que ele vai ganhando independência emocional, psicológica. Não detém, não retém, porque senão ele infantiliza. Também não o larga absolutamente, porque senão ele se perde. Qual uma ave que tenta fazer um voo precipitadamente, cai e é devorada pelos predadores. Mas quantos outros conteúdos nós vamos nos dando conta que chamamos de amorosidade, mas não é. Pessoas que não experimentaram o afeto dos pais, que não foram nutridas pelos seus pais e que trazem uma carência gigantesca na alma. E quando se colocam no mundo, diante dos amigos, diante dos parentes, parece que querem devorá-los. Experimentam na relação uma perspectiva de interação na qual elas revelam o tamanho dessa carência. Porque nada nem ninguém conseguem supri-las. Elas são insaciáveis. E quanto mais têm, mais querem. E a menor resistência em lhes atender os seus caprichos, elas reagem como se não estivessem sendo amadas. E quando as pessoas vêm ao encontro das suas necessidades, elas elegem aquilo como sendo a excelência do amor. E acham que amam as pessoas e que são amadas, mas às vezes é apenas uma carência que está sendo atendida. A pessoa confunde carência com amor. Quantas outras experimentam na insegurança a manifestação de confundi-la com amor quando se apoiam em alguém que, em se arrimando, acham como um paredão, como uma armadura de que amam e são amadas. Mas, na verdade, elas querem apenas proteção. Elas querem apenas um suporte através da qual elas possam comparecer no mundo. A ausência daquela pessoa, o distanciamento, elas se sentem desamadas, choram e pensam que aquela relação era genuinamente uma relação amorosa. Mas não era. Era fundamentalmente insegurança. Quantos outros sentimentos você pode avaliar que podem ser confundidos com amor? Enfim, quantos outros conteúdos do espírito no dia a dia se misturam com o amor ou são tomados como sendo amor sem o serem. Quantas pessoas manifestam o seu sentimento de ambição tomando como amor, se associam a alguém que tem uma projeção social ou econômica e se fixam a esse alguém com fervor numa ascensão social, econômica, de status, na expectativa de poder ter um lugar de maior visibilidade. Acham que aquele outro que elas usam como trampolim são pessoas que elas amam, mas na verdade elas não amam. E às vezes não são amadas. São apenas espaços através dos quais elas pensam que, em ocupando, vão lhes dar aquilo de que elas tanto necessitam inconscientemente, que é às vezes o status, a ambição econômica, a projeção social, mas não é amor. Quantos outros confundem amor com sexo? Buscam um relacionamento, estabelecem um relacionamento aparentemente amoroso, mas ele é apenas o condimento de uma sexualidade pujante, na qual há uma atração, há um bom encaixe do ponto de vista físico, energético, da libido, mas é empobrecido do sentimento de amor. À proporção que o sexo não consegue sustentar mais
no mesmo nível de qualificação e de intensidade, o relacionamento logo se desmorona, caracterizando que não era amor, era mais atração física, era sexo. Allan Kardec vai levantando algumas possibilidades daquilo que se confunde com amor nos casamentos em que o interesse foi o móvel da relação e que o amor não foi a estrutura que possibilitou o vínculo. E quando aquele interesse ele não é atendido, a relação se fragmenta, caracterizando que não houve amor, de que a expectativa que linkou duas pessoas, na verdade, eram conteúdos outros que diziam respeito muitas vezes ao egoísmo, a coisas materiais e não ao amor propriamente dito. Quantas outras pessoas experimentam o apaixonamento, mas não conseguem avançar além disso para experimentar a suavidade da estabilidade do amor. Vivem a euforia da paixão e, porque não avançam para o sentimento maduro, experimentam a fragilização das relações. Depois queixam-se de que não tiveram a correspondência do amor ou que deixaram de amar, na verdade nunca amaram. Viveram um apaixonamento, mas não conseguiram dar um passo de ampliação para experimentarem a amorosidade. Quantos outros se entregam a uma atividade de natureza social, na expectativa de amar o próximo, mas na verdade o que tem naquele conteúdo de relação no qual eles exercem com extraordinário peso, com muito cansaço, como uma obrigação, tem na verdade culpa, como sendo o elemento articulador que impulsiona aquela pessoa àquela atividade de natureza filantrópica. É mais culpa do que caridade, do que amor. Inconscientemente não se dão conta, não percebem. E por isso se queixam de que dão muito amor, mas não se sentem gratificadas. E diante de qualquer revés, logo abandonam aquela atividade na qual se entregavam aparentemente caridosa. Quantos outros conteúdos são confundidos com amor, mas não são. Avós que muitas vezes desapropriam seus netos, tentando corromper a relação filho-neto, interferindo nessa relação, num abuso de poder que detém em nome de uma amorosidade, mas que na verdade é mais egoísmo, porque em nome de um pseudo-amor interferem na educação dos filhos, subtraem a autoridade dos pais junto aos seus netos e às vezes invadem os corações pequenos com atitudes que deverão deixar sequelas. E quando surge o conflito, se ressentem por não estarem sendo compreendidos em nome do amor de avós. Na realidade, é mais apego, às vezes solidão e outros conteúdos que vêm junto, mas que não são amor e são tomados como tal. Por isso é muito importante avaliar qual é o móvel mais profundo que está por trás de cada ação, para avaliar quando há ruído, quando há conflito, quando há sintomas de instabilidade, quando há algum mal-estar, não pode ser amor. Vamos avaliar mergulhando na nossa estrutura comportamental para perceber o que é que vem junto, movido por uma boa intenção, ainda que seja, junto com o amor, como que se mistura, mas que está de tal modo interferindo na nossa amorosidade que está depreciando o nosso sentimento, que está comprometendo a vitalidade daquele encontro, que está arranhando uma relação afetiva, familiar, de amigos, de irmãos ou profissional, porque o amor efetivamente não está sendo soberano, não está se sobrepondo e não está sendo o móvel principal que rege aquele relacionamento. Por isso, é de bom tom que possamos fazer uma análise
a fim de que, em nome de um outro conteúdo negativo da alma, não configuremos com frustração, tristeza, dor, qualificando de amor aquilo que efetivamente não é. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações, a nossa energia, quando ela é amorosa, ela efetivamente se manifesta ecologicamente, numa ecologia individual, numa ecologia social e numa ecologia planetária. Quando isso não se dá, é porque não é amor. Então, o que fazer para poder efetivamente olhar esse conflito e poder dar um salto de qualidade? Portanto, não fiquemos tristes se identificamos que as nossas relações amorosas, elas não são tanto quanto a gente pensava que fossem, ou não são amorosas. Façamos uma pausa e, mergulhando dentro de nós mesmos, vamos aferir o que acontece conosco. Porque, efetivamente, é muito difícil amar plenamente, divinamente. Só os espíritos nobres, categorizados na evolução máxima, conseguem esplender o amor sem que eles manifestem ou tragam dentro de si máculas de negatividade. Aqueles que caminhamos na Terra, estamos ainda ensaiando o amor cósmico, estamos aprendendo a amar. Por isso, é de bom tom que não desistamos e não tenhamos para conosco mesmo uma relação autodepreciativa. Mas tenhamos cuidado para não tomar como amor aquilo que não é. E não façamos isso colocando no outro a responsabilidade de uma não correspondência. Porque, na verdade, quando surge um conflito que vem de fora, é porque a nossa interação, às vezes, ela está inadequada, muitas vezes. E ao invés de fazermos essa autoavaliação, fica mais fácil depositar no outro a responsabilidade da dor, do sofrimento. Façamos essa avaliação e procuremos perceber o quanto de ciúme está misturado com o nosso amor. E precisa ser trabalhado. O quanto de insegurança, de carência, de posse, de ambição, o quanto esse amor ele traz de conteúdo mais erótico do que amor, e poder avaliar o quanto é sexo ou o quanto é amor, o quanto é corpo e o quanto é alma. À medida que formos avaliando isso, nós vamos então tendo a chance de poder fazer um movimento de transformação. Porque reconhecer isso é dar um passo para poder qualificar a nossa amorosidade, dar maior intensidade, maior volume e permitir que ela possa ganhar em expressão, ganhar em profundidade e ganhar em excelência, tratando aquilo que está amalgamado junto com ela. Como fazemos com um metal no processo da purificação, tirando a ganga que o desqualifica, ou que o descaracteriza, ou que compromete a sua qualificação, a sua qualidade. Esse olhar, portanto, é um olhar daquele que está comprometido sempre em fazer a sua autoavaliação através de um processo de autoencontro, de autoconhecimento, pelo qual, nesse caminho, vai se podendo perceber aonde entra uma coisa que não é amor e aonde está o amor presente. E na medida que nós formos tratando a posse, o amor se engrandece. Que vamos lidando com a nossa carência, autonutrindo, não vamos ficar tanto dependente dos outros e acusando os outros que não nos correspondem aos anseios afetivos. À medida que formos trabalhando a nossa ambição, não corremos o risco de manter relacionamentos com os outros, movidos inconscientemente pelo interesse monetário. À medida que formos, portanto, mergulhando dentro de nós mesmos, vamos podendo perceber que a paixão ela é um tom da alma e que nós precisamos ir além dela para instalar o amor, a fim de que ela possa
ao lado do amor, se transformar em forças que nos impulsionem para a felicidade. E perceber que se a relação traz um sexo muito intenso e uma amorosidade precária, avaliar se é isso que está bem posto, se é isso que queremos, a fim de que podermos estar intensificando a amorosidade para que o sexo não seja o móvel primeiro, porque se o for, a nossa relação está com os dias contados. Diante da primeira crise, da fragilização afetiva, hormonal, da idade, nós vamos logo perceber que o relacionamento não tem sustentação. Por isso, façamos essa avaliação, essa análise e passemos a fazer o movimento de autotransformação indispensável desde hoje, porque ninguém há que consiga amar de forma pura e absoluta. Absoluta, só Deus. Mas como somos seus filhos e aprendizes na arte de amar um pouco mais a cada dia, nós vamos com consciência, dando-nos conta das nossas áreas verdes e a amadurecê-las, ou dessas pragas que estão impregnando a árvore do amor e vamos retirando-as. Desse lixo que contamina a nossa afetividade e vamos reciclando-o para transformá-lo em experiência, em lição e em competência amorosa. E assim, ao invés de simplesmente andarmos às cegas, achando que amamos sem amarmos, ou desistirmos do amor porque não conseguimos nos auto-perceber nas nossas fragilizações, nós haveremos de dar um passo adiante na autoconscientização e procurando ter em Jesus essa referência máscula que nos deixou na Terra a síntese nas relações da amorosidade, fazendo cada um refletir acerca daquilo que não era amor, mas era tomado como tal em razão daqueles que o abordavam, reivindicando dele a sua posição de mestre que deveria ensinar como o amor deveria se colocar no mundo. Amando e aprendendo a amar, aprendizes que somos, a cada dia vamos nos identificando com o Criador. E a cada passo de autossuperação e de autotransformação, vamos nos tornando pessoas mais inteiras. E o amor vai ganhando mais espaço na nossa alma. E nós vamos avançando para experimentar essa felicidade que se coloca no mundo como uma experiência de alguém que caminha no processo da autodescoberta e do saboreamento da arte de amar mais a cada dia, sem esperar a felicidade de um dia após a morte ou de alguém que vai nos encontrar para fazer feliz, o que é uma utopia, porque ninguém faz feliz ninguém. Olhando, portanto, a posição espírita que Allan Kardec nos define no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos chamados, na vanguarda do exercício da amorosidade, a nos desonerar desses conteúdos de negatividades para podermos ampliar a nossa capacidade de amar até poder exercer um amor tão brilhante que toma o nome de caridade.